Sejam muito bem-vindos a um novo quadro aqui no canal do professor Samuel Merbach. Boa noite, professor. Boa noite, professor Nildo. Vamos ver quais foram as perguntas feitas pelos nossos amigos do canal, né? Perfeito, e nós inauguramos hoje, pessoal, um novo quadro aqui, que é o quadro Pergunte ao Professor. Pergunte ao Professor, com Samuel Merbach. O senhor colocou o seu e-mail, o seu contato, as pessoas começaram a perguntar. Olha que coisa interessante. Exatamente, é um novo quadro, é um quadro que visa auxiliar os estudantes, aos colegas aí que estão para prestar exame de ordem ou fazer o Enem, né? O Enem, e também uma pergunta que a gente estava, depois dessas perguntas, nós acabamos conversando um pouco mais, decidimos criar também um outro quadro chamado X da Questão, responder perguntas, né, professor? Também a gente vai responder perguntas de vestibulares de concursos públicos. Por isso, não se esqueçam, né? Mandem as suas perguntas para o e-mail professorsamuelmerbach@gmail.com. Perfeito, professor. Para nós inaugurarmos aqui este quadro muito bacana, obrigado ao Adriano, que mandou a pergunta, né? Qual é a pergunta? Vamos A lá. pergunta dele: quando surgiu o termo filosofia? Tem mais: o conceito de filosofia e quem foi o primeiro filósofo ocidental, professor? Tá aí. Muito bem, né? Então, o termo filosofia, segundo alguns historiadores, né, foi atribuído ao Pitágoras, sendo as fontes os pensadores Cícero e Diógenes Laércio, né, que fazem inclusive algumas narrativas em seus textos, abrindo aspas. Pitágoras teria sido interpelado pelo tirano de Filunte sobre o nome da atividade que ele exercia. E ele respondeu: filósofo, que quer dizer amigo da sabedoria, que é a junção de duas palavras gregas, filo e sofia, que significa amigo do conhecimento, amigo do saber, né? A filosofia ocidental, conforme a gente sabe, surgiu no século 6 a.C., né? E o primeiro filósofo do Ocidente foi o Tales de Mileto, né? Que no entendimento de Aristóteles é o fundador do pensamento filosófico, e porque ele fez a diferença do pensamento mítico, né? Entretanto, o mito ainda ele ecoa após Tales em diversas obras, como por exemplo nas obras de Platão, dos neoplatônicos e também dos próprios pitagóricos. Perfeito, então, professor. Inclusive, nós fizemos aí uma aula, né? O senhor fez uma aula aqui no canal, né? Sobre Tales de Mileto. Vou deixar passando no card aqui, caso você ainda não tenha assistido. Vai ficar passando no card aqui para você assistir aí uma aula sobre Tales de Mileto. Obrigado, então, professor, pela resposta. Obrigado, Adriano, pela pergunta. E caso você tenha alguma pergunta, escreva para o e-mail professorsamuelmerbach@gmail.com. Estaremos aqui com o professor Samuel Merbach para responder a sua pergunta. E se você tiver também um tema sobre o Enem ou sobre o exame da ordem ou concursos públicos, mande a sua pergunta. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado a todos.